É importante pensar que o retrato da produção de alimentos no mundo nos dá mais motivos para acreditar que nós, até o final das nossas existências, vejamos um mundo sem fome do que o contrário. Ou seja, eu particularmente creio que nós vivemos uma época que reúne todas as condições técnico-científicas, políticas, econômicas, culturais e até mesmo ético-morais para erradicar a fome no mundo. E isso é baseado no esforço de muitas pessoas em todo o planeta. E essa é uma crença que se materializa também em vários documentos, sobretudo documentos de órgãos que tratam isso de uma maneira muito séria, que tem inclusive como sua missão a promoção da saúde humana, a promoção das condições de bem-estar, de desenvolvimento e paz para os povos. Então, nesse aspecto, os documentos, e não são poucos, os documentos publicados pela FAO, o órgão das Nações Unidas voltados para a agricultura, estabelece diretrizes bastante claras em relação ao que é possível fazer para erradicar a fome, para promover segurança alimentar e promover as melhores condições sanitárias, sobretudo para as populações mais fragilizadas do planeta. E é bastante importante que a gente entenda que um mundo sem fome, ele vai promover prosperidade não apenas para quem está numa condição socioeconômica desfavorável, mas para todos. O bem-estar comunitário, ele só é possível quando ele é pleno, e não quando ele é baseado em assimetrias e desigualdade. Esse é um documento da FAO, publicado em 2019, que estabelece os objetivos estratégicos no combate à fome, à insegurança alimentar e à desnutrição, estabelecendo o que devem ser prioridades. E é interessante que, quando nós olhamos para documentos como esse, nós vamos perceber que os esforços necessários para fazer com que esses objetivos sejam alcançados não são difíceis de um ponto de vista estrutural, não são custosos do ponto de vista econômico, mas eles são complicados de um ponto de vista político. Portanto, há uma centralidade política importante em torno do atingimento desses objetivos. Isso significa que é preciso vontade e é preciso que as comunidades sejam esclarecidas em relação a esta agenda que se impõe como necessária para todo mundo. Então, estes são os objetivos estratégicos da FAO, são 5 objetivos. Eliminar a fome, ajuda para eliminar a fome, insegurança alimentar e desnutrição, tornar a agricultura, silvicultura e pesca produtivas e sustentáveis, reduzir a pobreza rural, ativar sistemas agrícolas e alimentares inclusivos e eficientes e aumentar a resiliência dos meios de vida frente a ameaças e crises. Então, observem que nada nos chama a atenção como medidas que são extraordinárias ou objetivos inalcançáveis ou até mesmo objetivos que nos pareçam utópicos. Não. São objetivos absolutamente alinhados à necessidade hoje do planeta de atentar para a crise global que nos afeta do ponto de vista ambiental e de promover o desenvolvimento de sistemas alimentares que proporcionem bem-estar comunitário e a busca por condições de saúde melhor para todas as pessoas. Diante disso, é importante a gente reconhecer um retrato que aparece em vários documentos da FAO, que é esse no qual mais de 800 milhões de pessoas são cronicamente subnutridas hoje.
98% das pessoas subnutridas vivem em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 672 milhões de adultos sofrem de obesidade, enquanto quase 40 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso. 1,5 bilhão de pessoas são afetados por uma ou mais formas de deficiência de micronutrientes. Quase 151 milhões de crianças menores de 5 anos são afetadas por nanismo, enquanto quase 51 milhões sofrem de inanição. E a demanda de alimentos que é crescente. E repito, somos capazes de atender essa demanda de alimentos, mas é inaceitável que não alcance todo mundo. E a FAO tem um foco especial de atenção nos pequenos produtores e, sobretudo, na agricultura familiar, que ela entende como chave para reduzir a pobreza rural, algo que eu endosso e muita gente também endossa. Sobretudo pelo fato de que mais de 90% das fazendas, isso no mundo, sem um retrato mundial, são administrados por um indivíduo ou uma família e contam principalmente com o trabalho familiar. As fazendas familiares ocupam cerca de 70% a 80% das terras agrícolas em todo o mundo. A agricultura familiar representa uma oportunidade de aumentar economias locais e tirar as pessoas da pobreza, mais do que garantir-lhes subsistência, lhes garantir dignidade e prosperidade. E devido à variedade de alimentos que produzem, agricultores familiares também contribuem fortemente para a segurança alimentar. No Brasil, esses dados já chegaram a circular documentos, inclusive documentos do próprio governo federal, de que o alcance dos produtos vindos da agricultura familiar era algo em torno da ordem de 70% de tudo aquilo que nós consumimos, né, no Brasil. Na verdade, não chega a isso. Os estudos apontam que em torno de 1 em cada 4 alimentos no Brasil vem diretamente da agricultura familiar. Os demais podem até ser de forma indireta, mas diretamente 1/4. Então, nós, ainda assim, é um percentual altíssimo de contribuição da agricultura familiar no Brasil para a segurança alimentar. Com um detalhe importante, de que a maior parte das terras no Brasil não está na mão de pequenos agricultores. E por que a resiliência é um tema importante, seja em documentos da FAO, seja em discussões no mundo acadêmico, em grandes debates? Então, há 3 aspectos aí que devem ser considerados. A ocorrência de desastres naturais. Então, isso afeta diretamente a agricultura. E o fato de que a terra e as variáveis climáticas, na forma de desastres, isso impacta muito as comunidades, sobretudo pequenas comunidades. As crises na cadeia alimentar, elas são cada vez mais preocupantes devido ao surgimento de enfermidades que podem estar relacionadas à transição de patógenos do mundo animal para os seres humanos. E é o caso exatamente agora do que está sendo questionado em relação à Covid-19. De que a forma como nós exploramos o uso de animais para alimentação, a forma como nós os criamos, o convívio intensivo com espécies animais, o avanço da ocupação humana sobre áreas anteriormente preservadas, isso pode estar diretamente relacionado ao rompimento, à ruptura da estabilidade de uma relação com patógenos da natureza, que aparecem aí para nos assombrar e que exatamente no momento em que essa aula está sendo gravada atinge 100 mil mortes no Brasil. Um número absolutamente trágico,
um número impactante, e principalmente considerando que o número de pessoas infectadas, hoje, quando essa aula está sendo gravada aqui, começo de agosto de 2020, já contaminou mais de 3 milhões de cidadãos brasileiros. E o terceiro é o das chamadas crises prolongadas, que são situações relacionadas a conflitos em diversos lugares do mundo, a regiões de pobreza endêmica. Então, embora esse não seja efetivamente o caso do Brasil, mas em vários lugares do mundo essa é uma condição muito complicada, de instabilidade política, de conflitos militares, a convergência desse tipo de conflito também com condições ambientais que expulsa as pessoas dos seus lares, da sua terra, que desenraiza pessoas, que as mergulha na pobreza, que força essas pessoas a migrar para outros lugares e, obviamente, que leva. Tudo isso é uma condição de caos para a vida das pessoas e que as entrega a um quadro socioeconômico muito difícil. E diante disso tudo que nós discutimos até agora, uma pergunta que eu faço sempre para mim mesmo e compartilho com vocês é o quanto a lógica econômica e financeira imposta pela agenda neoliberal cederá lugar a uma agenda social e ambiental.